Vamos dar andamento aos nossos estudos? Então, agora vamos falar sobre a aula inaugural 2. Isso é, vamos falar um pouco sobre a pontuação das disciplinas. Mas antes, vamos recapitular algumas informações. Como eu havia falado para vocês, as disciplinas, elas são divididas em um acesso e apresentação do material teórico de estudo e de 2 avaliações que você faz em seu portal. A avaliação virtual e o fórum discursivo. Você também tem uma prova presencial realizada no Polo, que finaliza todo o processo de estudo dessa disciplina. Então, como funciona a nossa pontuação? A sua prova regular é a avaliação mais importante, por isso ela vale 5.000 pontos. Essa prova ela é uma atividade com questões objetivas que possui 16 questões para os alunos veteranos, para os alunos calouros, e 12 questões para os alunos veteranos. O seu fórum é uma avaliação discursiva. Ao final da sua postagem, o seu tutor online ele fará a correção dessa atividade, fazendo a leitura da sua resposta, e de acordo com a pertinência e argumentação, você consegue atingir até 1.000 pontos. A avaliação virtual, como eu disse anteriormente, ela é dividida em 2 momentos. Isso é, 2 avaliações de 750 pontos cada uma, somando ao final 1.500 pontos da disciplina. Mas vamos lá. Eu falei para vocês que todo o acesso acadêmico de todas as atividades, ele vai ser acompanhado e medido, ok? Essa medição, ela chama engajamento. Isso é, cada atividade que você cumpre ou cada atividade que você deixa de cumprir, ela vai ser pontuada ou deixar de ser pontuada ao final da nota da disciplina. Isso é, para vocês que já acessaram o portal acadêmico, vocês vão perceber que existem círculos logo no cabeçalho da disciplina. Esses círculos, eles apresentam uma coloração cinza, e à medida que você vai evoluindo dentro do seu estudo, essa pontuação ela vai registrando em azul o seu trajeto de acesso. Ao final da conclusão de 100% das atividades, todos os círculos estarão azuis, registrando pontuação total de engajamento. Quanto maior o engajamento de um aluno, melhor vai ser o aprendizado dessa disciplina. Isso é, você cumpriu toda a carga horária pertinente às atividades daquele curso. Além disso, temos um trabalho. Voltando. Esse engajamento, né, esse acesso, ele te dá uma pontuação máxima de 3.000 pontos. É importante a gente perceber uma coisa. No seu portal do aluno, todas essas atividades, elas estão separadas por disciplina. Isso é, eu realizarei uma prova de 5.000 pontos, eu terei um fórum relativo a cada disciplina, eu terei 2 avaliações também para cada disciplina e uma pontuação de 3.000 pontos de engajamento. Mas aonde encaixa essa pontuação de 3.500 pontos? Essa pontuação de 3.500 pontos, ela é uma pontuação relativa a um trabalho acadêmico, aonde os alunos receberão uma situação para análise, e dentro dessa análise, vocês terão que construir um texto usando tudo o que você estudou, da disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3 e disciplina 4, relativas àquela situação. Então, vamos lá. As matérias iniciais do primeiro período, geralmente são matérias teóricas, como empreendedorismo, homem, cultura e sociedade, e aí vai, salvo alguns cursos que já trabalham algumas disciplinas mais práticas. Aí, nesse trabalho, você vai ter o lançamento de uma situação e você vai ter, a cada capítulo construído dessa análise, né, desse trabalho acadêmico, a utilização e orientação da busca de conteúdo e análise daquela disciplina que você estudou. Então, é muito importante que vocês entrem dentro do link de atividades interdisciplinares
e acessem o manual de construção desse trabalho desde o início. Os alunos do modelo semipresencial realizam esse trabalho em grupo, porque eles dividem um ambiente presencial. Já os alunos da modalidade 100% online, eles não dividem esse momento, pois cada um estuda em casa ou no trabalho, né, em momentos e locais diferentes. Então, a realização desse trabalho acadêmico, ela se dá de forma individual. Lembrando, esse trabalho, ele é um trabalho interdisciplinar. Com isso, você vai fazer um único trabalho e ele vai contabilizar essa pontuação de acesso para todas as disciplinas que você está cursando no semestre. O total de pontuação para cada disciplina, então, somam 14 mil pontos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o engajamento, só para a gente reforçar algumas situações. O engajamento, ele é a contagem de tempo e de investimento do aluno naquela disciplina. Então, nada mais justo de que dar uma pontuação para esse tipo de trajeto acadêmico, tá? Não deixem de acessar as disciplinas, não deixem de acessar as atividades, pois essa pontuação é uma pontuação de acesso. Algumas atividades, por exemplo, como o fórum e a avaliação virtual, elas aparecem com duas avaliações. Isso é, se eu realizo a atividade, eu vou ter uma pontuação de acesso dela. Entrei no meu fórum, realizei a pesquisa e postei a minha argumentação. Realizei essa atividade, lá no meu engajamento, eu vou ter uma pontuação X relativa à entrega dessa atividade. Porém, existe uma outra pontuação do fórum, que eu já apresentei para vocês, não é? Que são aqueles 1000 pontos relativos relativos à avaliação do tutor online. Então, no fórum, eu tive uma pontuação de acesso e eu vou ter uma pontuação de correção, de nota. Na avaliação virtual, acontece a mesma coisa. Então, você vai cumprir a primeira e a segunda avaliação. Por ter realizado as duas, você vai ter a pontuação de engajamento de acesso dessas atividades. Agora, imaginemos que na primeira eu tive 4 acertos. Então, a minha pontuação de nota dessa atividade ela será relativa a esses 4 acertos. A minha segunda, eu já fui mais bem sucedido. Eu consegui acertar 100%, isso é, as 5 questões. Então, eu vou ter uma nota dessa atividade total, de 100% de aproveitamento. As atividades interdisciplinares. Vamos lá. Ela é um trabalho acadêmico. Isso é, ela é uma produção de texto crítico e analítico. Ela envolve todo o conhecimento das disciplinas estudadas no semestre. Os alunos do modelo semipresencial realizam essa atividade em grupo e os alunos do modelo 100% online realizam essa atividade de forma individual. É muito importante que você construa esse trabalho desde o início, porque à medida que você vai estudando as disciplinas, você vai tendo o contato com o conteúdo mais fresco ainda na sua cabeça e você consegue fazer todo o raciocínio das perguntas e solicitações pertinentes àquela disciplina com muito mais facilidade. Além do mais, caso você precise fazer acesso a algum estudioso da área, né, para sanar algum conceito, ou apresentar algum conceito relativo àquela disciplina, você já vai estar fazendo as leituras pertinentes a esse momento. Então, fica mais fácil de você encontrar e marcar alguma citação importante para aquele conceito ser registrado. A pontuação ela é de 3.500 pontos, comum a todas as disciplinas. Vamos falar agora um pouquinho sobre aprovação. A parte mais importante é saber, fui bem sucedido ou não em uma disciplina? Tenho ou não chance de recuperar uma nota que eu não fui muito bem? Vamos lá. A gente está acostumado a ter única e exclusivamente uma pontuação final levando o aluno à aprovação ou reprovação. Isto é, uma pontuação de 100%, eu tenho uma porcentagem de 60%, 70%,
Se eu atinjo a mais ou a menos, eu tenho a minha situação dada. No EAD, a gente tem duas avaliações que vão fazer com que o aluno seja aprovado ou não. Primeiro, dos 14 mil pontos de atividades distribuídas, eu preciso de um mínimo de 6 mil pontos de atividades de nota conquistada. Isso é, caso eu consiga 6 mil pontos para cima, no meu critério 1, eu estou ok. Agora, a minha prova presencial, aquela prova que vale 5 mil pontos, ela também tem um peso importante na minha aprovação, na aprovação do aluno. Isso é, eu preciso ter um score, eu preciso ter uma pontuação superior a 1.500 pontos. Caso eu consiga, mas eu atinja uma somatória superior a 6 mil pontos na minha somatória de atividades, e eu consiga mais de 1.500 pontos na prova, eu estou aprovado na disciplina. É muito importante que vocês entendam isso e fica bem claro a importância tanto da realização da prova, como também da realização das atividades, porque caso você consiga, por exemplo, 1.600 pontos na prova presencial, aproximadamente 3.400 pontos da atividade, desculpa, 4.000, vamos consertar. Vamos consertar. Caso eu atinja 1.600 pontos numa prova, eu vou ter que somar mais de 4.400 pontos de atividade para que eu consiga passar dos 6 mil pontos exigidos na disciplina. Agora, quais são as minhas condições de reprovação? Como deu para perceber anteriormente, caso eu fique com menos de 6 mil pontos na somatória final da disciplina, eu serei reprovado. Na minha prova, se eu fico com menos de 1.500 pontos registrados, eu também serei reprovado. Agora, uma outra situação importante. Caso eu não realize a primeira chamada da prova, seja por um motivo de doença, viagem, porque não conseguiu chegar ao polo, eu preciso solicitar no portal do aluno a minha segunda chamada de prova. Essa segunda chamada de prova, ela será realizada no final do semestre e você fará o registro de realização dessa atividade. Sem a realização da primeira ou segunda chamada da prova, o aluno não tem direito de realizar a recuperação. E uma coisa muito importante, a recuperação, ela só é aplicada na pontuação da prova, isso é, na atividade de 5 mil pontos. Vocês viram que 5 mil pontos ainda está abaixo de 6 mil. Por isso que é importante eu ter notas de atividades. Essas notas de atividades, elas vão ajudar a compor a minha pontuação e levá-la a uma nota superior a 6 mil. Vamos recapitular um pouco sobre a recuperação. Como eu falei, a recuperação ela acontece relativamente aos 5 mil pontos da prova presencial. E ela será aplicada a todos os alunos que conseguiram nota inferior a 1.500 pontos. Então, independente da somatória final, caso você atinja menos de 1.500 pontos, você deve fazer a recuperação. Vamos voltar. Não falamos aqui que uma das condições de reprovação é o aluno ficar com menos de 1.500 pontos na prova? Então, de maneira nenhuma, ele deve deixar de fazer a recuperação, pois essa é a chance dele conseguir uma nota superior aos 1.500 pontos. Tá? Importante, a recuperação não substitui as notas das atividades acadêmicas. Ela substitui, única e exclusivamente, a nota da prova. As notas das atividades, elas são mantidas e o aluno que faz a recuperação, ele simplesmente vai substituir aquela nota da prova que estava inferior a 1.500 pontos. Caso o aluno atinja mais de 1.500 pontos na prova, mas mesmo assim ele não consiga 6 mil pontos de atividades no portal,
ele vai estar reprovado automaticamente, sem direito à recuperação. Isso é, imaginemos que vocês somaram 8.000 pontos nas atividades totais. Na sua prova, você ficou com 1.400. Então, essa prova, ela te leva para a situação de recuperação. Mas vamos lá. Quando você realizou a prova, você não conseguiu melhorar sua nota e continuou com 1.400 pontos. Então, nessa situação, você continua com um score, com uma nota inferior a 1.500 pontos. Então, você estará automaticamente reprovado. Sei que vocês vão estudar e dar o máximo de vocês. E que, muito raramente, vai acontecer uma reprovação em uma disciplina. Lembro que precisamos passar por todo o processo acadêmico, estudar todo o conteúdo, e fazendo a realização das atividades, vocês vão perceber como é fácil entender as questões de prova. Uma dica muito importante, cola do coordenador. As atividades diagnósticas, as atividades de aprendizagem, as avaliações virtuais, elas contêm exemplos de atividades e de modelos de aplicação de atividades que são apresentados na prova. Então, uma grande chance que você tem de ser bem sucedido na prova é realizar as atividades do portal acadêmico. É como se fosse um treino para a realização da prova. Segunda chamada de prova. A segunda chamada de prova é muito importante, pois, caso o aluno não consiga comparecer ao polo para a realização da primeira chamada, ele deve entrar no seu portal do aluno, acessando a aba de serviços online e fazendo a solicitação de segunda chamada de prova. Essa prova ela é realizada no final do semestre e você vai ter a chance de realizar a pontuação de 5.000 pontos que você não conseguiu no período de atividade da disciplina. Mas uma coisa é importante, essa atividade não está prevista no seu calendário. Então, é cobrada uma taxa por essa solicitação. Atualmente, R$ 37,30. Muito importante, nós não podemos deixar de solicitar uma segunda chamada de prova, caso a gente não consiga comparecer. Agora, vamos lá. Eu fiz a prova, não fiquei satisfeito com a nota. Eu posso solicitar uma segunda chamada? A resposta é não. A segunda chamada, ela é única e exclusivamente aplicada para o aluno que não realizou a primeira. Caso a sua nota não tenha sido bem sucedida e está abaixo dos 1.500 pontos, você consegue realizar a prova de recuperação ao final do semestre e ter uma melhoria dessa nota e, consequentemente, sua aprovação. Mas, se sua nota não foi muito boa, mas está acima de 1.500 pontos, é muito importante que você acesse o seu portal e realize as atividades, pois o seu complemento da nota será dado pela nota de cada atividade. Avaliação virtual, engajamento e fórum. E também a entrega do seu trabalho acadêmico. Prova de recuperação, vamos recapitular novamente. A prova de recuperação, ela só é aplicada para o aluno que atingiu nota inferior a 1.500 pontos na prova presencial. Aí, a gente vai contar tanto a primeira quanto a segunda chamada. As condições. Ela só será aplicada caso o aluno realize a primeira ou a segunda. Se ele não realizou a primeira nem a segunda, ele não vai ter o que recuperar, pois a nota dele já está zero automaticamente. Então, se eu não solicito, se eu não venho fazer a prova presencial e também eu não faço a minha solicitação e realizo a prova de segunda chamada, eu estarei reprovado automaticamente na disciplina. Essa prova, ela não precisa de fazer a solicitação. Por quê? Porque automaticamente todos os alunos com nota inferior a 1.500 pontos terão a prova
gerada automaticamente e realizada no dia que está previsto no seu portal do aluno. A prova de recuperação, nesse caso, ela é gratuita, isso é, não possui taxa. Mas vamos lá, uma outra situação que acontece. Caso você não consiga ser aprovado em uma disciplina, você fará a evolução normal dos seus semestres acadêmicos. Isso é, você está cursando hoje o seu primeiro período. Em 2020, no segundo semestre, você cursará o seu segundo. Caso alguma disciplina tenha sido reprovada no primeiro período, ela fica ativa para você realizar do segundo até o último período. Vamos imaginar, por exemplo, um curso com 8 semestres. Ela fica disponível para você realizar nesse período. Então, eu posso realizar a dependência dessa disciplina no segundo, no terceiro ou no quarto semestre até o último. É muito importante que a gente não deixe para os últimos semestres a realização das dependências, porque alguns cursos possuem projetos integradores, que é uma espécie de TCC, a carga horária de estágio ela acontece mais no final, então, quanto mais rápido eu liberar as minhas disciplinas e a minha trajetória ficar regularizada, isso é, com todas as aprovações, menos acúmulo de atividades eu vou ter para os meus últimos semestres. Se você foi reprovado em alguma disciplina, na dependência, você vai cursar normalmente esse conteúdo. Então, você não vai fazer só uma prova. O valor da disciplina, então, ele é liberado contando com uma liberação total de uma disciplina, atividades e provas. Então, ela é uma atividade que não tem o preço, por exemplo, da segunda chamada. Ela é um pouco mais cara e existe uma equação para o cálculo do valor de cada disciplina. Isso, posteriormente, os seus tutores presenciais ou online passarão as informações pertinentes a esse tipo de cálculo. Vamos lá. Agora, a próxima aula, a gente vai falar da monitoria do portal. Isso é, tudo isso que a gente aprendeu aqui, porém, acessando dentro do portal do aluno. Vamos realmente colocar em prática todo o nosso conhecimento teórico do trajeto acadêmico, aplicando ao estudo dentro do portal. Então, a gente se vê no próximo encontro.